Alexandre, com a palavra. Obrigada, viu, pela presença. Obrigado. Consegue me ouvir direitinho? Sim. Então, boa tarde. Queria agradecer pelo convite e saudar a deputada Bela, é, as pessoas que compõem a mesa, as motogirls e motoboys, e entregadores e entregadores também de bike, da cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e de todo o Brasil. Eu me chamo Alexandro Moizinho, sou coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos, que é um movimento que busca organizar trabalhadores informais, autônomos, da economia popular, entregadores, camelôs, ambulantes, catadores, trabalhadores, esse novo sujeito social que surge, né, sem os seus direitos. Eu sou trabalhador informal do ramo do comércio, mas na pandemia eu fui para a entrega, meu irmão é entregador até hoje, e estamos aí nessa luta. No Rio de Janeiro, nós acompanhamos a luta dos entregadores cerca de 2 anos e meio, ajudamos a organizar o break. Antes disso, algumas manifestações no centro da cidade, onde nós temos mais incidência, tem mais entregadores de bike, ajudando com carro de som, cartazes, adesivos. No break nacional, nós contribuímos em parceria com as Cozinhas Solidárias sem quentinhas para os entregadores do centro e da cidade de São Gonçalo e Niterói. Como aqui foi falado, a Bela também explorou na sua fala inicial, o mundo do trabalho ele está mudando com os avanços tecnológicos da inteligência artificial. Isso é um projeto global. Só que nos países que estão na fronteira tecnológica, por serem industrializados, né, Alemanha, Estados Unidos, Japão, China, Coreia do Sul, você ainda consegue ter um índice de desemprego de 3%, porque são empregos industriais qualificados. Por exemplo, o presidente Lula é metalúrgico, torneiro mecânico. Essa profissão não existe mais, nem no Brasil. Mas o torneiro mecânico dos anos 80 nesses países, hoje esse trabalhador ele está programando IA, ele está desenvolvendo satélite para a Lua. Em países subdesenvolvidos, pobres como o Brasil, o avanço das tecnologias e da plataforma, além desses empregos desaparecerem, eles não são substituídos. Então, hoje, um aluno vai se formar em engenharia, o Brasil não tem indústria, porque passou por um processo de desindustrialização, né? Então, esse aluno de engenharia vai para o Uber, vai para o aplicativo, vai para o iFood, para o 99. Você vê saberes e empregos desaparecerem. Como você vai num banco hoje, os bancários quase não existem, são poucos, porque o serviço do bancário ele foi terceirizado para o próprio cliente. Você paga suas contas hoje através do aplicativo do banco. O cobrador de ônibus hoje não existe mais, porque o cartão de passagem assume essa função. Então, no Brasil, você tem a exploração e a precarização do trabalho, com os entregadores de aplicativo na vanguarda desse processo, porque a plataformização ela vai avançar para outras categorias. A minha mãe tem 63 anos, há 25 anos ela é cabeleireira, sempre foi carteira assinada. Agora ela foi obrigada a virar MEI. Eu e meu irmão, que é entregador, falamos para ela: mãe, daqui a pouco não vai ter mais salão de beleza. Vai ter uma plataforma, o cliente vai solicitar o pedido e você vai atender hoje igual o entregador faz. Porque a pejotização, né, transformar por isso que essa decisão do STF é tão perigosa, né, da natureza do entregador não ser um empregado, mas uma parceria comercial, transformar em empresa, porque empresa, gente, não passa fome, não tem filho, entendeu? Então, é uma relação mais fria. Então, nós não podemos deixar isso acontecer e bater na tecla que nós não somos invisíveis. E no Brasil, né, nesses países mais pobres, a plataforma veio para ficar. É muito difícil voltar à CLT. Então, o plano máximo seria a elevação hoje dos direitos ligados à CLT, os direitos trabalhistas, deles não serem mais vinculados à CLT, mas ser universais, direitos de cidadania, de cidadania, como o SUS. Hoje, você, para ser atendido no SUS,
você não precisa de uma carteira de trabalho. O SUS atende trabalhador, desempregado, rico, pobre, estrangeiro, imigrante. Então, os direitos eles têm que ser qualificados nessa condição, como a Bela bem explicitou aí, o trabalhador rural, que hoje tem seus direitos garantidos, licença maternidade, 13º, férias, pensão em caso de morte, e não estão vinculados à CLT. Nós temos o exemplo no Rio de Janeiro do Russão, que é uma liderança dos entregadores de bike, que ele tem 56 anos e roda de bike. Como é que ele vai se aposentar se ele não contribui? Então, nós temos que arrumar outras formas de financiamento para garantir a aposentadoria desses entregadores, nem que seja pela taxação das grandes fortunas, patrimônio, dividendos, herança, que os mais ricos do Brasil, as plataformas, né, paguem a aposentadoria desses trabalhadores. As longas jornadas de trabalho também, né, geram um cansaço que vai acarretar no esgotamento físico do entregador e vai ocasionar acidentes também. E sem falar da saúde mental, burnout, né? Burnout em inglês significa exatamente essa palavra, esgotamento. Eu vou dar um dado aqui, ó, o índice de mortes tem aumentado significativamente. 30 motociclistas morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil. O relatório da ONG Ação de Cidadania, intitulado Entregas da Fome, revela que 41% dos entregadores já sofreram algum tipo de acidente no exercício da função e 32% sofrem algum tipo de insegurança alimentar. Então, aí a gente pode encaminhar também uma seguridade social, um acompanhamento psicológico, entendeu, para esses entregadores, e também a questão de um vale-refeição, porque não é possível quem está trampando todo dia para entregar a comida, sente o cheiro da comida, aquele cheiro gostoso de comida, e passa uma insegurança alimentar e passa fome em alguns casos. No centro da cidade do Rio tem entregadores que dormem no centro, que se voltam para casa, moram muito distante, não voltam no outro dia para trabalhar. Então é isso, é a construção de pontos de apoio para os entregadores. No Rio de Janeiro, por exemplo, não tem, no centro da cidade, uma cidade como o Rio de Janeiro não tem nenhum ponto de apoio e não tem uma sede do iFood. Aonde você vai contestar? E é puxar a capivara do iFood mesmo. Como assim? Uma empresa não tem sede, eu não sei se tem sede em BH ou em Minas, mas no Rio não tem. Como uma empresa não tem sede no Rio de Janeiro, lucra bilhões explorando os entregadores e não devolve nada para a cidade, não devolve nada para a população, não devolve nada para os entregadores. Então, por isso que o projeto do Guilherme Boulos é tão assertivo também na transparência e na auditoria desses algoritmos, para que a gente tenha um controle, uma supervisão social dessa plataforma. E é isso, com tudo aumentando, né? 6,50 para R$ 10 não é nem aumento, gente, é correção da inflação, porque a gasolina aumentou, a manutenção aumentou, as peças aumentaram, o financiamento de moto aumentou. Nós temos que ter também oficinas populares para garantir a manutenção mais barata, uma parceria com moto, financiamentos sociais também mais baratos para que troquem de moto, né? E também a criação de CNHs populares, a prefeitura, o governo do estado, fazer um programa de retirada de CNHs para a pessoa de bike querer também transitar para moto. E para finalizar, para a moto aumentou R$1, para a bike foi 50 centavos. O iFood dá a justificativa que, se tiver aumento, esse aumento vai ser repassado para o cliente, para o consumidor. Isso além de ser uma grande falácia, o consumidor já paga, porque quando o entregador ele se acidenta, ele vai para a rede do SUS. E quem paga o SUS são todos nós, todos os contribuintes brasileiros.